Queridos, graça e paz, amém, amados? Deus abençoe essa igreja amada e querida. Obrigado pelas palavras, pelo carinho e pela confiabilidade, pastor. E mais uma vez, o senhor confiar aqui esse púlpito, né? Obrigado. E poder hoje estar ocupando essa tribuna santa para ministrar uma palavra ao meu e ao teu coração. Amém, queridos? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, quarta de vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Maior é o que está na igreja do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Como é bom estarmos aqui nesta noite gratificante. Eu cheguei ontem do trabalho. Ontem eu tive o prazer, né, de levar os pais da Carol Almeida, né? Carol Almeida, né? O Martins, a esposa. Meu Deus, ganhei amigos, viu? Pessoas. Pai, mudou agora o tempo. Vai, só tá. Não viu nada, foi uma hora que ele tá filé. Sério. Vai depender. E fui para Santos ontem, voltei, fazendo viagem e tal. Quando cheguei em casa, Deus falou comigo assim: agora se tranca, agora se reserva aí, entre no seu lugar, né, particular, no seu quarto. Estou pronto para te ouvir. Então, de ontem para hoje passei um dia em casa, não saí para trabalhar, ou seja, ia trabalhar, mas eu disse: ó, fica em casa, né, Zé? Ficar em casa hoje, pai. E eu fiquei ali orando, lendo a Bíblia, e estamos aqui nesta noite, tendo a certeza, plena convicção, que aquele que não deveria faltar foi o primeiro a chegar, e esse tem um nome, é Jesus o Nazareno. Ele está presente no ambiente, a casa é dele, você é dele, a sua casa é dele. Tudo que você pensa que é teu, não é seu, é do Senhor. Então fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus está no controle. Se Ele está no controle, tudo vai dar certo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Pois bem, eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia comigo no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16, de 13 ao 18. Queridos, nossos pastores, eles foram, né? Posso fazer um retiro, seria um retiro? Dúvidas lá, retiro? 3 dias, né? E está bem claro que eles voltaram nessa questão da oração. As 3 pessoas, um orar pelo outro. Irmãos, de quarta, né? De quarta que era passado sobre outra pessoa, né? De quarta para cá, parece que não está acontecendo nada. Mas essas orações, quando você ora pelo seu irmão, queridos, a maior oração é a oração da intercessão. É quando você deixa de orar por você, você ora pelo seu irmão. Aí o céu se abre, o coração de Deus mexe e a vitória desce para a sua vida. Então, se ainda não aconteceu nada, é só questão de um tempo, vai acontecer, e você vai subir aqui neste palco, você vai pegar este microfone e vai testificar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida aqui neste lugar. Amém? Tem um tema aí? Aleluia. Encontrou Mateus 16, verso 13. Amém ou amém? Amém. Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim, meus irmãos. Verso 13. Chegando Jesus à região
de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Então eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. O versículo 15, o Senhor toma novamente a palavra e pergunta: e vocês? E vós? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado ou feliz é você, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Amém. Queridos, estamos diante de uma palavra do próprio Jesus, uma palavra que foi revelado dois grandes mistérios. Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, num ambiente de treva, num ambiente pagão. Cesareia trazia o nome de César Augusto como o primeiro imperador naquela região, ou seja, um dos imperadores. E aquele lugar era um lugar de sacrifícios. Ali vários deuses eram adorados. E foi justamente naquele ambiente que foi revelado grande dois mistérios. Se você quiser anotar, você pode anotar, porque é muito bom, vale a pena. O primeiro mistério foi Jesus fazendo uma pergunta aos seus seguidores, aos seus discípulos. E a pergunta foi simples: o que vocês dizem ao meu respeito? Houve uma trocadilha de palavra, ou seja, houve uma pergunta de Jesus para os seus. Quem é os seus? Os discípulos, os seguidores, os íntimos, aqueles que traziam consigo o Evangelho de Jesus, aqueles que estavam prontos e dispostos a anunciar e seguir as suas veredas. Discípulos. E discípulos, ele faz a diferença entre a multidão. Os irmãos sabem que aqui na nossa igreja já foi pregado por diversas vezes: não seja apenas uma multidão, mas seja um discípulo, seja um seguidor de Jesus, seja aquele a quem Jesus confia, a quem Jesus o ama. E eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite: tem discípulo aqui nessa igreja, nessa noite? Só meia dúzia que levantou a mão. A pergunta é para você: tem discípulo aqui neste lugar? Amém. Glória a Deus. Então a pergunta foi para os discípulos, porque o povo dizia: uns falam que tu és Elias, outros falam que tu és João Batista, outros falam que tu és um dos profetas aí. Ok, a população estão dizendo porque ouvem alguém falando, então vai, na conversa. Agora, a minha pergunta é para vocês, discípulos: o que vocês dizem ao meu respeito? Quem sou eu para vocês? Queridos, naquele momento então Pedro toma a palavra agora.
E Pedro, ele faz uma confissão reveladora. A palavra que falou com Pedro foi essa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque até então, Jesus, ele já era conhecido como Jesus, o Senhor, mas como Cristo, ou seja, o Pai, por sua vez, ele revela o Filho através da confissão de Pedro. Foi a primeira vez que o Pai revela o Filho para os discípulos. Aleluia! Porque até então, ele era o mestre, ele era o rabino, ele era o Jesus dos milagres. Mas como Filho de Deus, como Cristo, como enviado, ninguém havia falado. Então a primeira revelação foi essa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A primeira revelação que houve naquele ambiente tenebroso, lugar pesado, o Cristo revelado por Pedro. Jesus então muito se agradou com a sua resposta. Logo então Jesus agora ele faz, ele chama Pedro e fala assim: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Os irmãos sabem que Bar é filho, ou seja, filho de Jonas. E Jonas, no original, quer dizer pombo ou pomba. Os irmãos sabem que pombo não tem um lugar fixo. Quando ela chega, ele chega ali perto de onde você mora, na frente da sua casa, é automático, você ameaça, levanta a mão, o que ela faz? Ela voa. Daqui a pouquinho ela está lá, daqui a pouquinho ela está ali. Ou seja, o pombo não tem um lugar fixo. O que Jesus queria falar para Pedro: Pedro, até então, até hoje, você era considerado como filho de Jonas. Ou seja, você não tinha um lugar fixo, você não tinha um CEP, você não tinha um endereço. Mas agora, eu chamo você de Pedro, porque Pedro é a pequena rocha, Petrus no original. Ou seja, de acordo com a sua confissão, eu agora vou fundar, vou estabelecer a minha igreja sobre esta pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que sou eu, oh glória, a base, o alicerce, eu, o Cristo, a pedra preciosa, a pedra angular. Nunca houve na história do Novo Testamento para cá a palavra citada chamada igreja. Primeira vez após Cristo ser revelado como Filho de Deus. Logo então Jesus agora revela para os seus discípulos a igreja. E o tema que o Senhor colocou no meu coração foi esse: não mexa com a igreja, porque ela tem dono. Não mexa com a igreja, porque ela tem dono. Parece até assim um tema afrontoso, que vai te afrontar, que vai te machucar. Não, pelo contrário, é um tema que Deus colocou no meu coração, edificante, que vai edificar a sua vida, porque você é a igreja. E Jesus aqui, quando ele pronuncia a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a minha igreja. Os irmãos veem aqui que a palavra igreja está no singular. Ele não fala igrejas, ou seja, sabemos que há várias denominações, há vários lugares, mas Jesus é dono de uma só igreja. Não importa aonde quer que você esteja, aonde você mora, ou aonde você congrega, você para Ele é uma
esse dono tem um nome, é Cristo, o enviado, o Yeshua HaMashiach, o Messias, o Filho de Deus. Ele está aqui, como fiel testemunha deste lugar. E aqui nesta igreja, aqui nós pregamos a palavra. A igreja está cheia porque vive a palavra. A igreja está cheia porque acredita na palavra. Você está bem porque você tem a palavra como igreja neste lugar. Fala para o seu irmão, igreja tem um dono. A igreja tem os seus fundamentos. A igreja tem os seus princípios. A igreja tem as suas bases. A igreja tem as suas raízes. A igreja tem os seus emblemas. A igreja tem uma marca registrada. A igreja tem uma marca de um preço que um dia foi pago. E esse preço foi o sangue. E Jesus deu a vida por ela. Então não mexa com a igreja. Eu sou o Elias, um dos pastores auxiliares aqui do pastor Daí, juntamente com a pastora Ana Paula. Então eu estou na minha igreja. Então eu posso falar. Não o que eu quero, mas a palavra. Não mexa com a igreja. Você pode ir para onde você quiser. Pode passear para onde você quiser. Pode entrar na casa de quem você quiser. Mas ao sentar no sofá na mesa, não fale da igreja, não mexa com a igreja. Porque a igreja tem um dono. A partir de hoje, tenta, se retratar. Tenta observar aquilo que vai ser da sua boca. Porque a igreja tem um dono. E esse dono, ele é ciumento. Esse dono, ele é zeloso. Esse dono cuida muito bem da sua igreja. Esse dono é intercessor da sua igreja. Esse dono deu a vida pela sua igreja. Então a igreja não pode ser tocada. A igreja, ela é titulada como noiva de Cristo. A igreja é titulada como menino dos olhos de Deus. Então, pelo amor de Deus, não mexa com a igreja, mas serve por ela, porque isso agrada a Deus. Queridos, quando Jesus, ele fala, a minha igreja está edificada sobre esta pedra, não é sobre aquela, não é sobre essa, sobre esta. Oh glória! Infelizmente, a Igreja Católica, ela tem Pedro como o primeiro Papa, porque na verdade eles pegam essa palavra proferida que o Senhor falou sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então eles pegam como se Jesus estivesse apontando, né, pastor? Para Pedro, pastor Acha. Sobre essa pedra, sobre você, Pedro, eu edifico a minha igreja. Não. Jesus é a pedra angular. É a pedra de tropeço para aqueles que desobedecem a palavra. Mas para mim, para você, oh glória, é a pedra de esquina. É a pedra, é uma rocha inabalável. Nele você pode confiar. Com ele você pode contar. Com ele você pode orar. Com ele você pode adorar. Porque jamais ele vai abrir mão de você. Por quê? Porque ele é o teu dono. Ele é o teu Senhor. Aleluia. Queridos, interessante é que quando a igreja ela foi fundada e quando ela foi inaugurada, pastora, em Atos 2,
a descida do Espírito Santo, ela foi pronunciada, né? Os irmãos lembram? Igreja Família, Vida da Rua, ó, Igreja Família, mas foi inaugurada em algum ambiente, foi em algum lugar, acho que foi na sala de festa ali, foi mais ou menos o que aconteceu. Foi em Cesareia de Filipe, um lugar impropriado, lugar terrível, mas ela foi inaugurada juntamente Pedro e os irmãos. Diz a Bíblia que começou com 120 pessoas apenas. Alguns foram batizados com o Espírito Santo. Só que depois dali, ninguém mais parou a igreja. Glória a Deus. Ninguém mais parou a igreja. Ninguém mais segurou a igreja. Herodes se levantou, mas foi comido de bicho, porque se levantou contra a igreja. Fala comigo, não mexa. Está fraco, não mexa com a igreja. Ela tem dono. Herodes, até mesmo antes de Jesus nascer, porque a igreja não é um fruto, não é um fruto do acaso. A igreja não é uma organização, não. A igreja é um projeto divino. A igreja, ela foi inaugurada em Atos 2, mas desde então já estava na mente de Deus a igreja do Senhor, a igreja na terra. Então, a igreja, ela passou por perseguições. Veio Herodes, mas não conseguiu parar a igreja. Na sequência, veio Nero. Os irmãos conhecem a história de Nero? Nero, ele por 10 anos, ele favoreceu ao povo de Roma, ao povo judeu também, né, questão de tributos. Ele até mesmo deixava o povo, às vezes, deixar de pagar o tributo, porque ele queria honra para ele. Mas ele percebeu que o seu império não podia se comparar com o crescimento da igreja, porque a igreja, ela tem um dono, tinha um dono que fazia tudo por ela. O interessante é, quanto mais vinha a perseguição, a igreja crescia. No ano 54, primeiro século, Nero veio com toda a força. 64, diz a história que Nero, ele pensou, já sei o que vou fazer. Vou fazer algo para chamar a atenção desse povo, para dizer, quem manda aqui sou eu sou imperador de Roma. Ou seja, eu vou atrair a atenção deles, a crença deles a mim. A história vai falar que Roma pegou fogo por 6 dias, 6 noites. E Roma foi incendiada. E houve aquele tumulto. E a igreja, por sua vez, não foi atingida. Ela crescia cada vez mais. Chegou um ponto que Nero não podia mais falar, tocar, perseguir. Então, quem se levanta contra a igreja é um traidor. E o que leva? O que leva ao traidor? O que leva ao caminho a um traidor? É suicídio, é morte. É suicídio. Nero se suicidou porque foi tocar a igreja do Senhor. Aí agora vem Marciliano, é isso? Pastor, por favor, me ajuda aqui. Marciliano veio como imperador também, com a sua bravura, com o seu sistema, pensando que a igreja era um sistema religioso, que a igreja era uma organização. Não, a igreja sempre foi, por glória, aleluia, a igreja sempre foi um organismo vivo, um projeto de Deus. Você não é sistema, não, você é a noiva.
perseguição, não importa as lutas, o deserto, você tem dono. Esse dono cuida muito bem de você. Aleluia! Vamos conhecer a história. Aí depois vem Hitler, né, que foi quase 6 mil judeus levados na câmara de ar para morrer. O que aconteceu? Olha você aqui. Olha a igreja aqui. Agora o mais interessante é Jesus, em vida, ele fundou a sua igreja, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ele estava em vida ainda? Sim. Fundou a igreja, sim ou não? Sim. Ele morreu, deixou a igreja. Queridos, os irmãos já ouviram falar daquela cultura? O pastor já pregou aqui sobre isso, falou sobre isso. Sobre o noivo, quando ele vai em busca da sua noiva, então ele vai para a casa do pai da noiva e ele paga um dote, ele paga lá um salário. Só que esse noivo, ele vai, paga o dote, deixa a filha na casa do pai e volta para a sua casa, para a casa do seu pai. Entendeu, meus irmãos? Não, achei que isso aí, Chico. Coisas na cultura judaica. Um jovem vai em busca da sua noiva, ok? Chega lá e paga um salário, paga um dote por ela. Tem vários, ó, escolhi você, estou pagando agora um salário por você. Você é minha, comprei você. Só que você vai ficar despojado, você vai ficar na casa do seu pai. E eu volto para a casa do meu pai. Entendeu? Só que você é minha. Já paguei o preço por você. Vou para a casa do pai. E você fica na casa do seu pai. Entendeu, igreja? Amém ou amém? Olha o mistério. Cultura. Quando esse noivo volta para a casa do seu pai, ele coloca agora um amigo de confiança, como se fosse um servo. É ele, glória a Deus. Esse amigo, ele fica levando o recado do noivo para a noiva. Aleluia. O noivo está na casa do pai e a noiva também está na casa do pai, a igreja. Eita Deus. Glória a Deus. Qual que é a vida que merece? É por isso que a igreja descobriu que quando eu glorifico a Deus, eu falo assim, Espírito Santo. Aleluia. O amigo do noivo é o Espírito Santo. Amém. É por isso que João, o evangelista, no capítulo 14, ele fala: não turbe vossos corações, credes em mim, credes também no meu Pai, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não vou ter. Eu desci aí, pastor. Amém. Pisei falso, pastor. Eu não vou ter dito: eu vou para o Pai, mas não vos deixo órfão. Deixe-vos o meu Espírito. Posso pegar aqui, pastor? Por favor. Posso pegar aqui? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. A noiva, a igreja, ficou na casa do pai. O noivo voltou para a casa do pai. Porém, existe um anelo. Existe alguém
E esse alguém se chama Espírito Santo. Aleluia! Ele está aqui neste lugar. Ele está pairando sobre a sua casa, porque essa casa é dele. Essa igreja é dele. Você é dele. Você noiva, você menino nos olhos dele. E o Espírito Santo, ele recebe mensagem do próprio noivo. Olha, vai à casa de Ezequiel, fale a ele que tudo vai ficar bem. Vai na casa da minha filha Lourdes, a minha noiva. Diga a ela que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, nosso Pai. Vai à minha igreja, para a minha noiva, e diga a ela que eu estou com as mãos estendidas dia e noite, noite e dia, ou glória, tempo e fora de tempo, porque ela é minha, o dote foi pago, o preço foi pago, e ela é minha. Ela tem um dono. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia a Deus. Coloca aí, por favor, filha, João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 29. Pastor, mas onde está escrito? Na Bíblia. Amém, queridos? A igreja família é uma igreja que vive a palavra. Que tem a palavra. Quer viver melhor? Isaías 1, né? Versículo 5, pastor? 1,19. Quer comer o melhor dessa terra? Ou quer viver o melhor dessa terra? A palavra. Ouve a minha palavra. Pastor, domingo agora, ele falou que não é o seu dízimo, que é a sua oferta que vai fazer você ser abençoado, rico. Não. É a palavra, obediência. Se quiseres comer do melhor, é a palavra. Amém, queridos? Olha lá, vem comigo. Aquele que tem a esposa É o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste Parece muito com a voz do esposo, assim, pois, já a luz. Volta lá, por favor. Aquele que tem esposa é o esposo, ou seja, aquele que tem esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que ele assiste, existe um amigo, e esse amigo é o Espírito Santo, é o Consolador, é o protetor, é aquele que te consola. Ei, pastora, é aquele que te dá força, é aquele que te fortalece, é aquele que te dá saúde nessa noite. O Espírito Santo, ele assiste, ele sabe muito bem das suas necessidades, ele sabe muito bem daquilo que você necessita, daquilo que você precisa, das suas opressões, das suas guerras, das suas lutas, do seu desafio. Há um amigo, o Espírito Santo, que lhe assiste, e ele, aleluia, ele sabe muito bem, muito melhor do que você, do que você possa imaginar ou pensar. Ele te conhece. Quem? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito de Deus, o Espírito da noiva, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus está sobre este lugar. Aleluia. Queridos, João 19 vai falar que Jesus, quando a morte pensou que ia tragá-lo, matá-lo,
A morte chegou perto. Os irmãos sabem muito bem que a cruz ela é um símbolo de uma espada, sim ou não? A cruz ela foi cravada na cabeça e na caveira, lá no Gólgota. Quando a morte pensou que ia tragar Jesus, Jesus falou: Pai, está aqui, ó, nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Fala comigo, tragada. Foi a morte na vitória. Diz a Bíblia que do soldado do seu lado direito, da quarta à quinta costela, foi lançado uma lança, e saiu dois elementos, sangue e água. Sangue foi o preço que Jesus, Juliana, o dote, Sheila, que foi pago para a igreja, para mim e para você. A água, a palavra que nos limpa, que nos purifica todos os dias. E aconteceu lá aonde? Lá quando a igreja foi inaugurada, o fogo do Espírito Santo. Então a igreja, ela não está sozinha. Além dela ter um dono, que é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, ela tem um amigo, o intercessor, o Espírito Santo, que intercede por nós todos os dias, com gemido. Aleluia! Meu Deus! Sabe o que é interceder? Aleluia! É torcer. Você quer parar, aí ele fala assim: você consegue. Você quer retroceder, e ele fala: continue. Você quer jogar para o alto, ele fala: não, eu não perdi o controle jamais. Com gemido inexprimível, ele intercede, ele torce. O diabo se levanta com seus demônios, mas ele falou: para dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui tem uma igreja, aqui tem uma igreja, essa igreja tem um dono. Fala pro seu irmãozinho: não mexa comigo. Fala aí, moçadinha, não mexa comigo. Fala: não mexa comigo. Porque eu tenho um dono. E o dono tem um amigo. Aí tá lá, filho, na casa do pai, sim ou não? E o filho também na casa do pai. Eu vou preparar-vos, porque onde eu estiver. Vai, pastor, me ajuda aí, pastor. Vocês estarão também. Vós estarão comigo. É sobre isso. O Coliseu, Tiago, não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Queridos, essa lutinha, dor de cabeça, dor no joelho, quase caí aqui, porque infelizmente fiz cirurgia recentemente. Não parou. Não parou ainda. Posso falar de novo? Não pisei falso. Não foi infartar a pastora Marta. Ó, pegou a Gabriela, A alma que saiu do corpo, né? Ninguém percebeu. Sobre isso. ninguém viu. Igreja, respira aí. Inspira e respira. Fala assim: eu sou igreja. Está tudo bem. Aleluia! Glória a Deus. Estevão, né, foi o primeiro mártir. Foi morto por causa da igreja. Tiago foi morto à espada, e assim por diante. João, o apóstolo,
foi lançado na ilha do Pátio como um criminoso da alta categoria, mas a igreja não parou. Nós estamos no século 21, a igreja continua. Sabe como? Parada? Estagnada? Retrocedida? Não. Cada dia mais. Vai ter dia 20 o quê? Vai ter o quê dia 20? Sábado agora vai ter o quê? Domingo que vem vai ter o quê? A igreja não para. Oh glória! A igreja não para. E eu quero somente aqui neste momento agora. Eu sei que todos nós somos a igreja. Mas a igreja passa pelo deserto, passa pela luta, passa pela perseguição. Mas a igreja não para.